Então, boa noite a todos, os presentes. Como vocês devem perceber, este local onde eu estou, se calhar não é o mais adequado, e se vocês virem que de facto há assim algumas perturbações, é normal, não é? Ou seja, como vocês viram naquele pequeno documentário, já vai na terceira geração da minha família de fotojornalistas. Eu tive a felicidade de ter como escola e como professor o meu pai, o senhor meu pai, que felizmente ainda é vivo, e que muito do que eu sei, muito do que eu aprendi, eu devo a ele. Eu lembro-me perfeitamente quando iniciei a minha carreira, foi engraçado porque eu eu era professor de fotografia à cor. Já trabalhava em impressão de fotografia à cor no laboratório do meu pai, que ainda existe, com 17 anos. Aos 21 anos, aparece a oportunidade de um fotógrafo no Notícias da Tarde, no extinto Notícias da Tarde, que era um jornal vespertino do Porto, que pertencia à empresa Jornal Notícias. E o meu pai falou-me na altura e disse-me: olha, tens aqui uma boa oportunidade para tu começares o fotojornalismo, se tu quiseres aproveitar. E eu, como já estava inserido na fotografia, já auxiliava o meu pai no trabalho de estúdio, que ele fazia no trabalho de estúdio, era apenas um assistente, não era interveniente no trabalho, mas era apenas assistente, mas já tinha uma noção mais ou menos do que era a fotografia, porque também imprimia muito trabalho de muita gente. E achei que ia ser aliciante. Fotojornalismo, eu tinha ideia de que publicações, jornais, eu não sei o que, era assim um horizonte um bocado. E o meu pai pôs-me à vontade e disse: opa, olha, aqui isto é tudo principiantes, é tudo malta jovem, como dizia o outro, isto é tudo malta jovem, e de facto era. Quando eu cheguei ao Notícias da Tarde, aquilo parecia mais um infantário, éramos todos novos, não é? Aquilo era desde os fotógrafos até à malta que escrevia, alguns dos quais, felizmente, ainda trabalhamos juntos, e aqui estamos. E então a minha escola foi esta. Eu não tive o privilégio de ter um Pedrosa. Se calhar até tive mais privilégio porque tive um pai que se preocupou comigo, só que foi penoso. Trabalhar com o meu pai foi penoso, porque eu estive apenas no Notícias da Tarde há 6 meses. E era assim durante os 16 meses, na altura, quando se fez a Notícias da Tarde, as condições eram as mais precárias possíveis. E nem sequer quartos escuros tinham para regular os serviços. E eu, como tinha vários quartos escuros lá no laboratório do meu pai, aliás, não faltava lá quartos escuros, aliás, fazia-se lá tudo, graças a Deus, não falta trabalho, não faltava. E eu arranjei lá um cantinho para trabalhar onde eu revelava o trabalho marcava uma agenda e eu ia lá o motorista de JN, levar-me, fazia os serviços e depois revelava lá. Então, quando revelava, tinha o polícia à porta, que era o meu pai, não é? Para ver o trabalho. E às vezes estava no quarto escuro, já estava a tremer por todos os lados, era assim, já está o polícia ali à porta. O meu pai começou logo de início, logo a cortar-me. E então eu saía, ele mostra-me o trabalho. Se era de manhã, porque o meu jornal era vespertino, ele despachava. Se era à noite, os meus trabalhos eram repetidos umas 5, umas 6, umas 7, umas 10 vezes, não sei, depende para o lado que ele tivesse virado. E então era sempre com aquelas coisas: se não tem informação, eu não sei onde é que é isto, eu olho para esta fotografia, não sei o que é, e depois era assim: onde é que foi isto? Pai, mas eu não vejo nada, não olho para esta fotografia, não me diz nada, já te disse que as fotografias têm que contar uma história, já te disse que uma reportagem tem que trazer uma história, tem que conhecer o princípio, tem que conhecer o fim, traz-me isto para aqui, parece um casamenteiro. Era assim, com todo o respeito pelos casamenteiros. E então aquilo foi, aqueles primeiros 16 meses foi de morrer. Por ironia do destino, fui trabalhar para o comércio onde o meu pai era editor. E muitas das pessoas podem estar a pensar: ele foi para o comércio, foi o pai que o levou. Não foi. E ele ainda há pouco tempo, no Natal, juntámos-nos todos e estávamos os irmãos entre todos, porque nós somos quase todos fotógrafos. Parece um clã, não é? É tudo boa gente. E estávamos a falar e o meu pai falou disso várias vezes, disse: foste para o comércio, se dependesse de mim, não punhas lá os pés. E então fui para o comércio, azar o meu. Fui para o comércio, fui uma autêntica cobaia do que é para trabalhar, porque era assim. Mal entrei, era aos 3, aos 4, aos 5, aos 6, aos 7 serviços, aquilo era 3 fotografias ali, 2 ali, 5 minutos ali, 4 minutos ali, e eu ao princípio não percebia, porque nós somos novos, não percebemos. E aquilo que é que era, depois o meu pai explicou-me mais tarde, disse: pai, isto é uma maneira de tu ganhar experiência, porque é assim, tu estás em vários cenários, vais ganhando experiência, e de certeza que o teu resultado final vai ser daqui a uns anos largos vais-me dar razão. E de facto eu tenho que tirar o chapéu ao senhor meu pai, porque muito da experiência que eu tive lhe devo a ele.
Ao fim de trabalhar 9 anos com o meu pai, tive um convite, na altura, há uma revolução enorme nos jornais desportivos, e eu pertencia na altura no Comércio do Porto, em 95, o Comércio do Porto investe violentamente numa secção desportiva, fez uma coisa megalómana, que era uma secção desportiva quase do tamanho da secção do jornal todo, investiu violentamente no desporto para fazer concorrência aos jornais desportivos. E então aí que eu começo a fazer o Porto. O meu pai, ao fim de 4 anos, começa-me a meter no Futebol Porto. Era treinos de manhã, treinos à tarde, treinos de manhã, jogos e não sei o quê. E é aí que eu começo a entrar no Futebol Porto. Passado uns anitos, passei para a Gazeta dos Desportos. Para a Gazeta dos Desportos, isto é, quando eu trabalhava no comércio, a gente chegava ao Estádio das Antas, né? O Comércio do Porto na altura era um jornal que vendia imenso, né? E lá no Porto toda a gente tinha respeito pelo Comércio do Porto. Eu fui para a Gazeta, deixei o comércio ao fim de 9 anos e fui para a Gazeta. Fui para a Gazeta, isto nos primeiros ano e meio, tudo bem, ia ao Porto, fazia os treinos. Passado esse ano e meio, passei de me esticarem o tapete para eu trabalhar a ficar à porta a fazer os treinos do lado de cá. Os meus colegas iam para o estádio fazer o treino e como a Gazeta era persona não grata no Estádio das Antas, eu comecei a fazer os treinos na soleira da porta. O que acontece agora um bocado, com todo o respeito, com os meus colegas da Gazeta, do Becó. E então aquilo foi engraçado porque nessa altura eu também tive azar, veio um senhor chamado Carlos Alberto Silva, que era um senhor assim muito mal vestido, que foi treinador do Porto, que institucionalizou o célebre blackout. E a partir do blackout, o senhor Ricardo Júnior começou a fazer treinos ou na soleira da porta, a ver os jogadores entrar e a sair, ou então o que a gente chamava no terceiro anel, que era o sucateiro que havia no estádio das Santas, em que o meu chefe, que também não gostava muito na altura, pronto, da maneira como nos tratavam, me mandava propositadamente para o terceiro anel, que era uma altura gigantesca, que eu estou a fazer, em que eu trabalhava com as minhas F4, se eu desculpe que é Nikon, será Canon, pronto, mas na altura era a que eu tinha, né? Com as minhas telas objetivas Tamron, com os duplicadores que eu até ficava cego, não é que aquilo duplicava tanto que eu já nem via nada, não é? Eu acho que aquilo era uma distância normal, com o meu dedo ao focus e tal, naquela altura também era o dedo ao focus. E estávamos ali horas infinitas, catrabão, a fazer umas coisas assim deste tamanho, mas pronto, mas tinha que o fazer, porque aquilo era uma maneira de pressionar o UFC. E eu estou a fazer este balanço, porque este balanço é interessante. Como é que eu durante tanto tempo no comércio, durante aqueles 5 anos que eu trabalhei, como a gente entrava no estádio das Antas, era uma facilidade da maneira como eram recebidos os profissionais do comércio, e depois passo para outro jornal e de bem-vindo passo a mal-vindo, não é? Nunca mais. Depois tive cerca de 2 anos e pico que de facto não entrávamos mesmo e até corríamos o risco até de ser espancados. Se a gente não tivesse, se não fôssemos finos, corríamos o risco de ser espancados. Ao fim de 4 ou 5 anos, não chegou basicamente a 5 anos, recebi uma proposta do Sr. Álvaro Macedo, que foi, aliás, o que eu devo do meu pai, também devo ao Sr. Álvaro Macedo, que foi, para mim, também foi um professor, e é um grande homem, era um grande fotojornalista, e já agora aproveito para fazer uma pequena homenagem, e espero que ele melhore, que neste momento está a passar por uma fase muito complicada de saúde, espero que ele melhore, porque é de facto um grande homem, e foi um grande professor meu, aprendi muito com ele. E acho que qualquer pessoa gostaria de o conhecer. Ele neste lugar as pessoas ficavam vidradas com ele. E também devo muito a esse senhor. Esse senhor convidou-me para ir para o jogo.